Olá pessoas, nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre alguns temas e correlacioná-los. Marina Silva, Virgínia Fonseca, Congresso Nacional, política, filosofia, OS. Vou misturar um pouco aqui todos os temas, tá bom? Mas particularmente eu quero falar de uma coisa só. Vou misturar os temas, mas eu quero falar de uma coisa só. Essa semana eu estou discutindo em sala com os meus alunos as questões que caíram na prova da UES, né, na segunda fase da Universidade Estadual do Ceará, que ocorreu agora no domingo e na segunda-feira. Foram 20 questões de filosofia, vários temas caíram nessas questões, mas um particularmente me chamou a atenção. Eu trabalhei com os meus alunos essa questão específica, que é uma questão que podemos classificá-la como uma questão de lógica, já que ela avalia a estrutura dos argumentos e as falácias. E essa falácia específica na questão 7 dessa prova é uma falácia que a gente chama de ad hominem, que é quando um sujeito ele ataca o seu interlocutor, né, aquele com quem ele está tendo um diálogo, né, ou um combate argumentativo, e na falta de argumentos plausíveis para argumentar o seu oponente, se ataca, né, o argumentador. Sai do campo do argumento e entra para um campo moral, né? Tenta se difamar, desqualificar o combatente e assim desvia-se o foco do que está sendo discutido. Isso é uma estratégia muito comum, na política principalmente. Na atualidade, na política brasileira, vemos isso muitas e muitas vezes, especialmente naqueles deputados, senadores que se intitulam de direita, ou a gente pode identificar como extrema-direita. Dá para perceber o quanto eles se empenham em utilizar isso que, do ponto de vista da lógica, a gente pode chamar de falácia. Veja, vocês devem ter visto aí várias vezes essa semana os vídeos de um encontro da Marina Silva, que é ministra do Estado, e que foi convocada como ministra para falar sobre a questão do meio ambiente, num conselho ali, numa reunião onde haviam membros do parlamento, e ela foi atacada de muitas formas. E aí, quando a gente busca a história da Marina Silva, a gente percebe duas coisas muito interessantes na história dessa mulher. A primeira é que ela tem uma longa estrada na política, e uma estrada construída com muito respeito. Não se trata de alguém que chegou ontem na política. Se trata de alguém que percorreu o cenário da política pelas vias mais legítimas. Quando você escuta Marina Silva, você sabe que ela entende do que está dizendo. Ela entende o que está falando. Ela tem argumentos. Isso não quer dizer que os argumentos da Marina Silva a levam diretamente para o campo da verdade, ou mesmo que aquela argumentação não deve ser contrariada, ou que não se possa pensar diferente. Aliás, o princípio básico de uma sociedade democrática é a possibilidade da contra-argumentação, das discussões de opinião, a fim que se produza algo que beneficie aquilo que a gente chama de sociedade, né? Aquilo que preza pelo bem comum. O fato é que, se a gente pega essa mesma história da Marina Silva, que tem um respaldo inclusive internacional, não vá muito longe não, procure aí qualquer fonte fidedigna na própria internet, que você vai ver o longo percurso e o respeito internacional que essa senhora tem por causa do seu histórico político, por causa das pautas que defende e por causa de sua intelectualidade, né, de seus bons argumentos diante do que diz, diante do que defende. Bom, corta, temos esta mulher, tá,
que já foi candidata à presidência algumas vezes, que já foi ministra de Estado algumas vezes, e que está agora diante de um grupo de homens que, em vez de debaterem com ela, argumentando a partir de discursos lógicos, que pudessem contrapor o que ela estava apresentando, usam essa falácia que está presente aqui na questão 7. E olha que coisa interessante. Essa questão 7 é uma questão que trouxe como fonte um trecho de Cícero, um pensador, né, romano, um homem, tá? É como dizem aquele ditado popular, né? Sempre um homem, né? E no trecho aqui da questão, né, no texto de apoio para a questão, tem-se claramente um argumento que Cícero utiliza para diminuir uma filósofa, o que é raro na história da filosofia antiga, já que o machismo, a misoginia já imperava desde daquele tempo, e que, portanto, Leontia, ou Leontina, enfim, tem várias formas de traduzir o nome dela, que era uma epicurista, que era uma das poucas escolas que aceitavam mulheres, né, em seu grupo. Os epicuristas aceitavam mulheres, escravos, enfim. E aqui se reduz essa mulher a um termo. Na questão aparece o termo prostituta, no diminutivo, inclusive. Em outra versão aparece mera cortesã. Não se há fatos históricos que garanta que, de fato, Leontina fosse, de fato, uma meretriz, uma mera cortesã. Parece que o que está presente nessa discussão é o fato de como não se dá para contra-argumentar no campo das ideias, se diminui o sujeito, porque aí o que se pode esperar de uma prostituta, né? O que se pode esperar de uma cortesã, de uma meretriz? Então a questão, eu não vou comentar aqui a questão, não é essa a ideia, mas o item correto é o que vai falar que o que está presente aqui na questão é uma falácia ad hominem, que é quando se foge do debate atacando o interlocutor. E aí a gente volta para a política brasileira atual e vê isso acontecendo o tempo todo, especialmente com mulheres. Porque no caso aqui da Leontina, se tentou atacar ela moralmente. No caso da Marina Silva, a coisa fica pior, porque a Marina Silva tem uma vida aparentemente tão ilibada que não tem muito o que se dizer a respeito dela. Então, geralmente se ataca a Marina Silva simplesmente pelo fato de ser mulher. No último encontro que ela teve com esses homens, a frase enigmática do ponha-se no seu lugar, claro que o indivíduo ele vai dar qualquer argumento para dizer que não quis dizer isso, mas toda mulher e toda pessoa de bom senso sabe que o ponha-se no seu lugar está se dizendo que lugar que se acredita que a mulher tem que ter. E Marina Silva entendeu muito bem quando disse que ela não ia se pôr no lugar que aquele sujeito estava determinando para ela, que era um lugar de submissão, de silêncio, de não falar. E ela disse, eu não sou uma mulher submissa. E a Marina é uma mulher tranquila, calma. Aliás, a sua calma já foi criticada por outros políticos, dizendo que ela não tinha testosterona. Ou seja, quando Marina é calma, ela está errada. Quando Marina responde, ela também está errada. A maioria das mulheres chama de loucas quando fazem isso. Esse argumento, que é falacioso, é extremamente utilizado por homens misóginos, de pouca competência intelectual, que a única forma de realmente ganharem no debate é diminuindo os seus interlocutores, especialmente quando esses interlocutores são do gênero feminino. Então aqui, todo o meu apoio a essa mulher de uma história magnífica na política brasileira, Marina Silva.